Boa noite a todos. Vocês têm medo? Estão com medo do que está acontecendo? Tem medo de vocês mesmos? O que mais assusta? E o que ele pode ocasionar na gente? O Evangelho é um tratado e é um compêndio de psiquiatria, é um compêndio de psicologia, é um compêndio de comportamento. Nele a gente pode sempre perceber como Jesus lida com as nossas emoções, nos convidando a mudar o estágio que a gente se encontra para um estágio maior. Há sempre um convite para a gente avançar. Existe na sociedade humana vários parâmetros que a gente usa para criar uma identidade, para dizer quem a gente é, como é que a gente se sente. Quando alguém pergunta para a gente quem é você, a gente geralmente vai definir quem é você através de algum parâmetro. Muitas vezes é a profissão, eu sou professor. Muitas vezes é a forma como vem a gente em casa. E esses parâmetros exteriores todos, eles podem ou não estar em concordância com os nossos parâmetros interiores. Dentro do Evangelho, a gente sempre percebe que os personagens que Jesus encontra, todos muito parecidos conosco, todos, a gente sempre se identifica com eles, com as características mais de um do que de outro, mas a gente, quando não se identifica, pensa em alguém que a gente ama, que parece com aquele personagem. É como se aqueles muitos seres que se aproximaram de Jesus fossem representações dos arquétipos psicológicos de todos nós, que continuaria existindo ao longo da história humana, em busca de se melhorar. Ele sempre encontra alguém que está num estágio e que tem vontade de dar um passo à frente, mas tem medo. E muitas vezes esse medo paralisa esse avanço. Os vários personagens que vai de Zaqueu, da mulher adúltera, da samaritana, de todos os personagens, inclusive dos próprios discípulos que, convivendo mais com Jesus, de certa forma, vivem num intensivo tratamento emocional de suas angústias, o tempo inteiro provocados pelo Mestre para dar um passo adiante. E a gente percebe que neles também esse medo muitas vezes paralisa. Acontece que os medos, eles são frutos não é fruto de um comportamento que é dado, a gente já nasce com ele pronto. Os medos são construídos, mas pior do que serem construídos, porque eles são construídos, de certa forma, na infância, porque nossos pais, eles não têm como serem perfeitos, então os pais, querendo ou não, eles vão deixar algumas sequelas. Mas na maioria das vezes eles acertam muito mais do que erram. O problema não são os medos em si que a gente herdou, digamos assim, que a gente construiu nas nossas relações iniciais na infância. O pior é os medos que a gente continua alimentando. A gente continua alimentando e tem um porquê da gente alimentar. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essa temática, fazendo referência à parábola dos talentos, descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, especialmente no verso 25, em que aquele servo que recebe um talento e o esconde, ele vai se justificar. A gente sabe que diante de nossos problemas, a gente tem duas características básicas de fuga. Ou a gente se justifica, ou a gente se culpa. Então ele entrega 10 talentos a um, 5 talentos a outro e 1 talento a um. O que recebe 1 talento, ele se atemoriza. Ele tem medo. E ele diz, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. E essa parábola ela vai versar sobre o desperdício que o medo provoca na alma humana. Esse medo faz com que esse indivíduo crie algumas justificativas. Por exemplo, ele vai dizer que ele recebeu menos. Então, eu tenho menos para dar. Não cobre de mim, por exemplo, o meu irmão é mais estudioso do que eu, então não me cobre que eu seja estudioso, porque ele é mais que eu. O meu colega, ele é mais capaz do que eu, ele é mais ativo do que eu, então não me cobre. E a gente percebe nessa parábola que, ao definir 10, 5 e 1 talentos, Jesus deixa muito claro para nós, referindo-se a esse Senhor como sendo Deus, que Ele dá talentos de formas diferentes a todos nós, e por isso mesmo espera resultados diferentes de todos nós. Ele jamais espera que alguém que recebeu 10 e que deve multiplicar em 100, que alguém que recebeu 1 torne aquilo em 100. Embora ele saiba que se a gente quiser, a gente pode transformar 1 em 1000. Porque é dado algo inicial. É sempre que todos nós temos algo. Mas acontece que nas comparações que nós fazemos com os outros,
com os nossos projetos infantis de vir a ser, a gente se incomoda por não ter alcançado algum patamar, algum objetivo, e se sente incapaz, se sente inferior, se sente amedrontado, na comparação com os outros, e acha que não pode fazer muito. É um discurso comum quando, por exemplo, a gente procura trabalhador para a casa espírita. É muito comum escutar isso, é muito comum a gente dizer para a gente mesmo isso. Não, quem sou eu? Eu não posso. Eu lembro que uma vez Samuel, que já presidiu a AME aqui de Campina, ele uma vez conversou com Divaldo e disse assim: Divaldo, eu percebi que eu não tenho condição mais de dar palestra no centro. Ele, por quê? Porque eu tenho tanta coisa mal resolvida dentro de mim, eu tenho tanto defeito, tantas sombras, eu não tenho moral para falar. Aí Divaldo disse: ô Samuel, como se costuma limpar um cano sujo? Aí ele disse: botando água limpa. Ele disse: então assim é o trabalho com Jesus. Nós todos temos problemas, mas se a gente impedir que o fluxo do trabalho haja por si, a gente vai estar sempre com a lama podre. Então deixa o cano passar água limpa, em algum momento vai ficando mais cristalino. Então essa informação do Divaldo foi interessante, e ela vai muito ao encontro da parábola dos talentos, porque não importa o que a gente tenha. Geralmente, quando a gente não quer servir, a gente usa muitas desculpas. Às vezes é essa: eu não tenho o talento de fulano, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a beleza, eu não tenho o poder, eu não tenho o dinheiro. Então a gente usa um monte de justificativas na comparação com os outros para dizer que a gente ou não tem ou é muito pequenininho, que não pode fazer muita coisa com aquilo. E a parábola deixa muito claro que não é uma questão de quantidade que está em jogo. Não é o quanto você pode devolver daquilo que você recebe de Deus. É sua disposição de viver a lei do trabalho. É a sua disposição de não ser ocioso. Na verdade, o que acontece é que Jesus não aceita servos ociosos. Essa é que é a grande verdade. Ele não nos capacita para que a gente fique inerte. E essas competências é a primeira tarefa a se descobrir. Muita gente diz assim: eu queria tanto fazer uma regressão. Se eu soubesse o que eu fiz na outra vida, eu ia entender por que eu estou passando essas coisas, ficaria mais fácil para mim. Essa justificativa muita gente tem. É sempre bom lembrar o seguinte, que o esquecimento do passado é uma bênção fantástica. Porque, a bem da verdade, as pessoas que têm experiência de lembrar o passado, eu tenho amigos pessoais que têm, eu já tive algumas pequenas experiências, nunca foram boas. Apesar de muita gente pegar aquelas revistinhas e pensar que foi Cleópatra, né, que foi algum rei, alguma princesa, alguma rainha, a maior parte de nós foi pessoas comuns e cometeu erros bem graves. Então esse esquecimento é justamente para que a gente possa meio que zerar e começar de novo. Então se você fica pensando: mas eu entenderia melhor a minha missão, talvez a definição de missão seja algo, primeiro para a gente pensar, para entender como o medo pode atrapalhar a missão. O que seria uma missão? Primeiro dizer que missão não é uma coisa que só os espíritos missionários, que assim intitulados na escala da evolução dos espíritos, têm. Esses têm uma missão muito clara. E geralmente a missão dos espíritos missionários é, de algum modo, ajudar de forma muito marcante na evolução da humanidade no coletivo, seja na arte, seja na política, seja na cultura, seja no campo da fé. Essas pessoas vivem para mudar o status quo de uma comunidade, de uma sociedade. Esses espíritos são facilmente identificáveis. Nós, a maioria de nós, não estamos nessa categoria, mas nós temos todos missões pessoais. Todos nós temos tarefas a executar. Mas, basicamente, todas as tarefas, elas se resumem a uma coisa, que é servir. Servir significa sair do próprio ego infantil que chora as dores e, apesar de continuar com as dores, porque nós sofremos, servir. Apesar dos joelhos desconjuntados, como diz Emmanuel, servir. Apesar das mãos calejadas, servir. Então, nesse sentido, todos sabemos a missão. Missão básica é servir. Como? Primeiro, aonde? Servir é uma atividade de disposição pessoal, que ela acontece em qualquer lugar. Nós sabemos, por exemplo, que um dos lugares em que a gente começa a exercitar essa tarefa de servir, como um exercício mesmo, para aprender, e a partir daquele ambiente primário, nós construirmos capacidade de servir fora desse ambiente primário, é a família, que a gente vai chamar de grupo primário. No grupo primário nós treinamos, para que a gente nos grupos secundários, igreja, trabalho, escola, comunidade,
povo, país, nação, planeta, nós possamos, através dessa experiência primária do servir, da tolerância em casa, a gente servir lá fora. As nossas profissões são instrumentos de serviço, que não necessariamente são somente através delas que nós servimos. Muitas vezes você executa uma tarefa meio que mecânica, e o seu serviço é muito estabelecido como você se relaciona com as pessoas. Então, quando o servo vai dizer que ele teve medo, ele deixa bem claro que o que o impediu de servir foi um sentimento de incapacidade, que o colocou no plano da ociosidade. Eu não vou servir porque eu tenho medo. Eu não vou servir porque eu não tenho competência. Eu não vou servir porque o meu talento é menor. Eu não vou servir porque o outro é mais capacitado do que eu. Aconteceu um evento em 1978 nos Estados Unidos, que ficou famoso no estudo de omissão, na psicologia de omissão. Aconteceu que uma jovem no Queens, em Nova York, ela começou a ser esfaqueada. Quando ela começou a ser esfaqueada, ela começou a gritar. No que ela começou a gritar, as pessoas começaram a acender as janelas e dizer: deixe ela, eu vou chamar a polícia. E quando as pessoas começaram a fazer isso, o bandido se distanciou. Depois de um tempo, as pessoas começaram a desligar a janela, já que havia tido silêncio, e ele volta e continua a esfaquear a jovem. As pessoas acendem novamente a luz, começam a gritar, mas aí já é tarde. E ao final, a polícia investigou que 38 pessoas acenderam as janelas, abriram as janelas, gritaram, mas ninguém foi. E quando foram investigar, todos disseram: é porque eu pensei que alguém ia. Isso ficou marcado no estudo da psicologia como omissão, como forma de violência. A omissão é uma forma de violência. O servo, ele se omite, e a omissão é uma forma de violência. O que nós temos aqui é mais um desses casos em que a análise do Evangelho de Jesus está focado muito mais do que no bem que não foi feito do que no mal que foi feito. Porque geralmente o mal é muitas vezes feito por ignorância, mas o bem não feito é por omissão. Você sabia o que tinha que fazer, ele recebeu uma ordem, ele tinha que multiplicar, ele sabia o que tinha que ser feito, sabia como fazer, mas se recusa. É o bem não proporcionado por alguém que sabia como fazer esse bem. É pior do que o mal da ignorância. Por isso é tão importante a forma como a gente visualiza essa parábola e aquilo que Jesus quer expressar para nós, no sentido de entender que o medo provocou a violência da omissão e de não usar a capacidade que tem, de não servir, de não trabalhar, de ser inerte. Entrando muito naquela perspectiva que o próprio Jesus também nos diz sobre que seja teu sim, sim, teu não, não, porque tudo que vem depois disso é obra do maligno, tenha uma posição e haja nessa posição. E ao mesmo tempo no Apocalipse de João, quando ele vai dizer: porque não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te. Aqui nós temos alguém que não é nem quente nem frio. Aqui nós temos alguém que é morno, alguém que não acredita em si, alguém que se acha incapaz, alguém que se justifica, alguém que só lamenta, alguém que só chora. E o que acontece com isso? Além dele ter se omitido, além dele não ter agido no bem que podia e sabia como fazer, por isso mesmo ele é punido e lhe é retirado o talento. É impressionante perceber que a retirada do talento, e a gente sabe que no plano de Deus as punições são nós que buscamos e elas são temporárias e têm um objetivo educativo, nunca de destruir, nunca de maltratar, nunca de humilhar, nunca de diminuir, mas de acordar. O talento é retirado. A nossa liberdade de servir e de agir no bem é um privilégio que nós não podemos abrir mão. É só imaginar o seguinte: o que é alguém, por exemplo, que faz uma cirurgia? Certamente é alguém que usou a faca para destruir vidas e que implora a Deus a condição de poder voltar à terra e construir uma mudança no vetor da atitude. Alguém que fala, por exemplo, é certamente alguém que desencaminhou muitas pessoas e pede para voltar na mesma condição, e Deus permite que você use a mesma potência com um vetor diferenciado. A gente tinha na mesma época, historicamente, da Alemanha nazista, Gandhi
e Hitler. Eles tinham características muito semelhantes. Eles tinham capacidade de galvanizar as massas em torno de suas ideias. Eles tiveram capacidade de levantar a nação da qual eles faziam parte em torno de suas ideias. A fala era apaixonante de ambos. Eles eram cultuados como uma quase divindade, mas a movimentação, o vetor, a direção era completamente oposta. A todo momento, quando a gente reencarna, há um convite: mudar a direção, dar um passo diferenciado. E nessa visão, não é uma visão infantil de maniqueísmo, você era ruim, agora vai ser bom. Não, você vai avançar, você vai dar um passo à frente, você vai evoluir. Eu lembro de um evento, de ter entrado numa reunião mediúnica, por equívoco, né? Eu ia para uma reunião diferente, eu entrei numa reunião mediúnica, fecharam a porta e eu já estava lá. E como vocês sabem, eu acredito nos espíritos e por isso mesmo não quero que eles provem que eles existem para mim. Eu estava na reunião mediúnica e aí aconteceu uma coisa incrível. O mentor espiritual da casa começou a conversar com um espírito que vinha perseguindo uma pessoa há muito tempo, provocando um estado de debilidade orgânica muito grave. A pessoa estava doente há muitos anos, sem que descobrisse nenhum diagnóstico preciso que pudesse começar, a partir de uma anamnese precisa, um evento de cura da pessoa. E durante a conversa, o chamado obsessor, que nada mais é do que alguém que foi machucado e que acredita que não a lei de Deus, mas ele mesmo tem que cobrar, estava perseguindo aquela pessoa, ouvindo o mentor espiritual da casa, evangelizando aquela alma. Ele solta uma ironia e diz assim: é muito engraçado você, se referindo ao mentor da casa, você agora com esse discurso de bonzinho, esquecendo você que antes você nos liderava, agora que você mudou de lado, vem com esse discurso santificado. Significava dizer que esse mentor espiritual antes estava num processo de inconsciência de suas próprias ações e vivia num ambiente com esse obsessor liderando essa participação lá dentro. E o mentor espiritual disse uma coisa impressionante, que me marcou profundamente enquanto conceito de não ver o mundo de uma forma simplista entre o bem e o mal. Ele disse assim: meu irmão, eu não mudei de lado, porque para Deus não existem dois lados. Existem filhos amados, acordados ou inconscientes. Existem filhos amados que pararam ou que caminham. Meu irmão, eu não mudei de lado, eu apenas continuei. E o que eu estou lhe convidando aqui hoje é para que você também continue. Que você saia do padrão de ressentimento, do padrão de ódio, do padrão de amargura, de não perdão e de cobrança para seguir rumo ao amor, ao reencontro. A partir dali, eu percebi que a visão que eles têm de nós é uma visão não de que a gente é bonzinho ou de que a gente é ruim, é a visão de que nós temos um compromisso contínuo de avançar, de continuar, de ir para um patamar diferente da conduta anterior. Mulher, cadê os teus acusadores? Não estão aqui, Senhor. Todos se foram. Eu também não te acuso. Continua, vais e não voltes a pecar. Muda o patamar, avança, continua, se desenvolve. Para isso, o medo não pode existir. Porque o medo nos dá uma sensação de vergonha. A vergonha nos dá uma sensação de impossibilidade, nos convencendo de que nós não somos capazes. E esse é o maior processo de autoobsessão que existe. É desenvolver uma sensação de que nós não podemos mudar o estado das coisas. Há essa percepção, porque tem hora que de fato a gente não vê luz do fim do túnel na vida da gente. Tem hora que a gente olha assim e diz assim: todos os recursos que eu dispunha eu usei, nenhum deles foi suficiente e agora eu não vejo solução. É impressionante. Usar todos os recursos que nós temos é muito saudável. Tentar procurar soluções por competências próprias é saudável, mas ao mesmo tempo é ingênuo. Porque o que acontece é que Deus, Ele está 24 horas à disposição de nos auxiliar. Mas o auxílio de Deus implica que a gente
Peça para que Ele, do modo dele e não do nosso, nos ajude a resolver um problema que nós não vemos solução. O esgotar dos nossos recursos, nos jogando no campo do deserto, é para finalmente dizer, então tá Deus, agora eu deixo que você faça. Mas esse fazer não da forma como a gente quer. É um fazer no tempo e do modo de Deus, que sempre, invariavelmente, é muito melhor, muito mais eficiente, muito mais venturoso do que o modo como a gente estava executando. É um pedido de mudança de comportamento, mas a nossa relação de entregar a Deus para nos ajudar é muito parecida com aquela clássica cena de Ghost, quando o Whoopi Goldberg está com aquele cheque de $4 milhões, motivo de toda a tragédia do assassinato do namorado de Molly. Lembram? Molly. E ela entrega àquela freira, numa avenida de Nova York, o cheque. A freira pega e ela fica segurando, porque ela quer ficar com o cheque. É mais ou menos esse movimento que a gente faz com Deus. A gente finalmente cansa, a gente finalmente esgota-se, a gente finalmente desiste. A gente, Deus, por favor, agora me ajude. E se ele pudesse, assim, se ele quisesse dizer assim, faz tanto tempo que eu estou aqui para te ajudar, mas você não deixa. Mas tudo bem, chegou o momento de você pedir. A gente entrega e segura. Não, mas deixa eu tentar de novo do meu jeito. Mas se o seu jeito até agora não deu certo, será que não já é um tempo de perceber que desse jeito não dá certo? Que não tem muito a ver com o que aconteceu no passado, seus traumas. Tem muito mais a ver com o momento que você continua se comportando, com as justificativas que a gente se dá para não agir, com os medos que a gente redobra em nós. Muitos deles com o objetivo de não agir, porque quando a gente age, a gente avança. E quando avança, a gente se ilumina. E quando se ilumina, tem responsabilidades. E aí nós temos, no fundo, um grande medo de vencer. Nós temos um profundo medo de acontecer. A gente fica tão acostumado em ser derrotado, a gente já tem um discurso pronto, a gente já sabe como se comportar, que no fundo há um medo tão grande de acontecer, em qualquer plano, intelectual, moral, emocional, afetivo, que a gente cria um monte de justificativas para atravancar a vida, porque há um grande medo de vencer, porque com isso vem grandes responsabilidades. Mas a gente lembra lá com Jesus, na própria parábola, que se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Mas se nem no pouco você é fiel, os talentos são retirados. E tem hora que a vida trava. E a vida trava com um objetivo: da gente repensar a forma como a gente vinha conduzindo as escolhas que a gente fazia até aquele momento. Existe, nesse patamar, que a variação que Deus dá dos nossos dons implica que um primeiro momento da nossa existência é aceitar o meu dom. Porque é muito comum a gente olhar o dom do outro e dizer, eu queria ter o dom do outro. Eu acho tão legal aquilo ali. Eu ficaria muito mais feliz se eu tivesse aquela capacidade de fulano. Esse é um sentimento muito ruim, porque o sentimento de comparação provoca um estrago na nossa autoestima terrível. Pelo simples fato de que, invariavelmente, nós só nos comparamos com as pessoas que são melhores que nós. Sempre. Nós escolhemos, no elenco de milhares de pessoas que nós conhecemos, umas 10 ou 15 que a gente acha vitoriosas em qualquer campo e diz, eu queria ser assim. Existe um filme muito interessante chamado O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Não sei se vocês já assistiram. Ele faz um personagem chamado Bruce Nolan, que é um comentarista de TV. Ele tem uma característica: a forma como ele comenta a notícia é humorada. E muitas vezes ele se sente mal porque ele queria ser o âncora do jornal. Nesse processo, ele tenta conseguir a vaga de âncora, o diretor do jornal não permite, do telejornal não permite, e ele passa a praguejar Deus. Nesse momento que ele se irrita profundamente com Deus, porque caprichosamente queria que Deus botasse nele o dom que ele queria e não o dom que ele tinha, Deus aparece materializado com o personagem de um ator muito conhecido, que agora esqueci o nome dele. O nome é? Morgan Freeman, exatamente. Ele aparece e na discussão faz o seguinte: então tá, você quer ter um dom diferente do seu, eu vou dar mais que isso, eu vou dar meu dom para você. E meio que Deus tira férias e deixa ele no lugar de Deus, com todos os poderes,
Tem aquela cena clássica em que ele faz a sopa abrir como mar vermelho, né? Ele testando se ele tinha poder. No fim ele percebe, quando ele toma o lugar do âncora, se torna o âncora do jornal, criando notícias fantásticas para que ele aparecesse a ponto de ficar destacado de forma inequívoca, ele no fundo sente um vazio profundo. Primeiro vazio, ele não tinha competência para ser Deus. Isso aí é óbvio, porque nenhum de nós tem, né? Porque se a gente fosse Deus por um segundo, a primeira coisa que a gente faria era se vingar das pessoas que a gente não gosta. A primeira lista que vinha era dos inimigos, né? Então a gente não tem esse dom porque a gente não tem a capacidade de tê-lo. Tanto que a gente diz, quando está com muita raiva de alguém, Deus não dá asa a cobras. Porque já sabe que se cobra é um animal perigoso, imagina voando, né? E imagina significa dizer que meu poder de ser ruim já é terrível, rastejando na ruindade. Se eu voasse na ruindade, seria muito mais letal. Então, que bom que Deus não dá asa a cobras, incluindo a cobra que eu sou e que reconheço. Então, nesse momento, ele percebe, e há um vazio nele, porque ele percebe que, na verdade, não era o talento dele. E ele não era um bom jornalista para ser comentarista ou âncora. O que ele fazia de bom mesmo era aquilo. Ele começa a perceber que, é claro, para a imprensa, para o mundo, o chique é ser o William Bonner. É ser o âncora, comentarista do jornal. E não aquele repórter que faz uma reportagem esporádica. Mas ele tinha um dom específico. E aquele dom contribuía na economia do universo. Geralmente nós recusamos os nossos dons quando nós queremos pautar e qualificar os nossos dons da forma como o mundo qualifica os dons. Aí a gente se sente invariavelmente infeliz. Mas quando a gente percebe que não importa o lugar, mas importa que o haja, a gente vai perceber que aquele dom tem uma finalidade. Tem um filme muito, muito fantástico. Inclusive, eu cheguei a assistir com a juventude aqui do SEJ uma vez. Foi até na tua casa, Cícero. Tu nem estava lá, comi tanta coisa que tu nem imagina. Que é As 5 Pessoas que Você Encontra no Paraíso. É um filme fantástico. É um homem que passa a vida inteira consertando um parque de diversão e reclamando a Deus porque ele só faz aquilo. Depois que, durante a guerra do Vietnã, ele fica com a perna um pouco manca e capenga, e ele não tinha outra condição que não fosse viver consertando a montanha-russa, a roda gigante. Eu não vou entrar em detalhes do filme, mas vale a pena ver. Ele descobre, ao desencarnar, encontrando 5 pessoas, que o que ele fazia era, ao consertar aqueles brinquedos, evitar a morte de muitas crianças a vida inteira. Aos olhos dos homens, ele era apenas um mecânico de montanha-russa. Aos olhos de Deus, ele fazia algo importante na economia do equilíbrio do universo. Nesse momento, esse homem que diz que só tem um talento e se recusa a agir, é alguém que não percebe que o pior que ele poderia fazer era não agradecer o que ele recebeu e multiplicar. Todos nós temos competências. É claro que é legal você ver alguém assim e dizer, poxa, como eu queria ter aquilo. Mas é que a gente possa olhar aquilo não como algo que nos constrange e nos humilha e nos faz se sentir menor por não ter. Porque esse é um sentimento infantil, cujo nome é inveja. Esse sentimento é um sentimento que nos provoca o medo e a sensação de paralisia. Que alguém que tenha algo, que faça algo que a gente não consegue fazer ainda, não nos constranja, nos inspire. Assim, quando a gente é pequeno e que a gente está vendo o pai fazer a barba e vai lá e bota a espuma de barbear e imita o pai, ou a mãe se maquiando, aquela competência dos pais não nos constrange. Aquela competência dos pais nos inspira. Que a gente possa olhar para os irmãos que nós temos ao nosso redor e que estão um passo à frente em algum ponto da vida, não como alguém cuja ação nos constranja, mas como alguém cuja ação nos inspire. E que a gente saiba que em algum momento, para chegar naquele ponto, aquela irmã ou aquele irmão começou do começo. Como todos nós, a cada encarnação, por uma questão de humildade, a gente encarna. Por mais que tenha sido muito capaz na outra existência, a gente vai lá para a alfabetização cobrir letrinha. A gente começa tudo de novo. É claro que o conhecimento acumulado vai fazer com que você vá se destacando mais rapidamente do que outras pessoas, mas independente disso, o que importa para Deus é que
Não importa se você tem 100, 200 ou 1 talento. É que você use. É que você haja. A gente vê isso também no momento em que ele fala daquela mulher, o óbolo da viúva, que ela vai deixar uma moeda que é pouca em relação ao donativo dos que lá diam muito mais, mas Jesus vai dizer o seguinte, que ela deu do que não tinha. Ou seja, ali ele ainda vai além da parábola do talento. Porque aquela deu do talento que nem tinha, ela deu do que faltaria. Claro, nós sabemos que alguns irmãos nossos equivocadamente usam essa passagem para dizer que a gente tem que viver dadinho dando dinheiro a Deus. Mas o objetivo ali é mostrar que a gente pode inclusive dar além. E o que é realçado naquela mulher, em detrimento de todos que deram até mais do que ela, foi a atitude de se mover, de não paralisar, de não se justificar e de ter atitude. Atitude é algo que significa dizer que você passa a ser uma pessoa que é autorregulada, que os parâmetros que regulam suas ações não são as satisfações que você dá à sociedade, ao ambiente externo, aos preconceitos sociais, às exigências de etiqueta comum da vida coloquial, mas é que você pauta a sua própria conduta baseado em suas crenças pessoais e age independente da aprovação do mundo. O medo é sempre uma necessidade de ter a aprovação dos outros. É sempre a vontade de agradar as pessoas. E toda vez que a nossa ação tem como objetivo agradar os outros, geralmente a gente está desagradando a nós mesmos. Eu não vou nem falar de Deus. Geralmente é um sentimento que gera um vazio, porque a gente consegue ser o palhaço da noite, contar todas as piadas, ser o mais engraçado, o mais popular, mas quando chega em casa, há uma sensação de vazio, porque você estava representando um personagem, e esse personagem só tinha uma finalidade: agradar as pessoas, e não servir a você, e não servir a Deus. Portanto, o talento que a gente tem, qualquer que seja ele, tem que ser multiplicado, tendo como pauta e como aquele que analisa, não esse eu coletivo cheio de padrões deturpados, que Jesus muito bem dizia, é um mundo que jaz no maligno, em que a maior parte dos padrões que nos são oferecidos de conduta, de comportamento, de valores, de visão de mundo, são equivocados. Mas a pauta de uma conduta que é vista por um Deus que nada escapa para Ele. Nada escapa naquela nossa batalha solitária e que ninguém vê. Daquela pessoa que está num ambiente simples, cuidando de pessoas simples e fazendo bem, sem nenhum realce, sem nenhum destaque, sem nenhuma pompa, sem nenhuma circunstância, mas mudando vidas, agindo mesmo em meio à dor, mudando existências, mesmo com constrangimento, se colocando como alguém que quer servir. Muitos vão estar com todos os louros que a gente viu aqui na leitura que Seixas fez, que Roma realçava a cabeça dos vitoriosos com flores. Os padrões de Roma era o realçar, o do Cristo era de outra ordem. É sempre pensar a quem eu quero dar satisfações, a quem eu quero chamar a atenção. Por isso não se pode servir a dois senhores. Se eu quiser agradar o mundo, eu vou desagradar a Deus. Toda vez que eu desagrado a Deus, eu vou desagradar a mim. Porque como eu sou imagem e semelhança desse Deus, em mim há uma essência profunda desse Deus, há uma necessidade de reverberar em mim esse Deus. E esse Deus mandou um modelo para que eu siga. E esse modelo teve um único comportamento padrão durante toda a sua existência, mostrando a estabilidade de comportamento de Jesus, que era de servir. Toda vez que eu não sirvo, mas sou servil, eu me desidentifico com minha divindade e sofro, e dói, e angustia. Eu escondo os meus talentos, eu mudo o personagem, eu boto uma máscara para agradar as pessoas. Eu consigo sucesso, mas eu chego em casa, eu fecho a porta, eu apago a luz, e eu me encontro comigo. E aí, eu digo para mim mesmo, você não foi você. Você foi o que os outros queriam. Você não fez o que você sabe fazer. Você fez o que você acha que os outros acham interessante que você soubesse fazer. Você não foi Deus.
Você não foi imagem e semelhança de Deus. Você foi um simulacro de um personagem montado para agradar os outros. Óbvio que na sociedade que a gente está hoje em dia, com as redes sociais, essa ideia de agradar e de criar personagens ganha uma dimensão ainda maior. Existe um outro momento muito interessante sobre a punição provocada pelo medo, que é exatamente quando no deserto, aliás, quando no Egito, Moisés lhe promete àquele povo que vai libertá-lo. Eles acreditam na promessa de liberdade e diz que Deus promete uma terra prometida, uma Canaã. Há uma promessa muito maior do que apenas a saída do Egito. É uma promessa que vai se construir para um amanhã. Que se você fizer a sua parte, Deus nunca vai deixar de fazer a dele, aquilo que você espera, e muito mais do que o que você espera, será alcançado. A promessa não é só de sair do Egito, a promessa é de chegar em Canaã. Mas é muito claro, na vida de qualquer um de nós, que entre os nossos sonhos e o objetivo a ser alcançado, um conjunto de obstáculos vão definir os que chegam até o fim e cumprem a carreira, como Paulo, na segunda carta a Timóteo, cumpri a carreira, mantive a doutrinação e guardei a fé, por isso a alegria dele, dos que, aos primeiros obstáculos, choram e ficam no caminho a lamentar, porque queriam pular do Egito para Canaã, sem passar no deserto. Quando eles vão ao deserto, eles começam a lamentar, porque o deserto é pior do que a escravidão do Egito. Eles começam a lamentar as coisas que faltam. E, simbolicamente, uma distância como daqui para Recife, passa-se 40 anos. Simbolicamente, a perda da capacidade de se localizar é para que uma geração de temerosos morra, para que uma nova geração dos que continuam acreditando numa promessa surja, para que o talento seja perdido temporariamente. E aquilo que a gente entende como Egito, deserto e Canaã, que simbolicamente significaria escravos de Faraó no Egito, no deserto trocam a escravidão do Faraó para a escravidão do medo. E porque tem medo, não agem, e porque não agem, paralisam e não acreditam que há uma promessa muito maior do que a simples escravidão que cessaria. 40 anos se passam, nem Moisés consegue chegar a Canaã. A promessa era muito maior que essa. A mesma coisa acontece quando Jesus entra com os discípulos no barco e diz: vamos à outra margem do rio. É uma imagem extremamente semelhante, no sentido simbólico, que uma exegese pode nos provocar de entender. Ele não prometeu apenas entrar no rio. Ele prometeu que se atravessaria o rio. E não somente que se atravessaria o rio. Ele prometeu que se chegaria à outra margem do rio. Essa foi a primeira ideia que ele lançou. Vamos à outra margem do rio. Quando eles entram no barco, a vida é assim, as intempéries das escolhas e da vida provocam a chuva que atemoriza os discípulos, e Jesus, como tinha absoluta convicção de que chegaria à margem, dorme tranquilamente. E o irrita, provavelmente, os discípulos. Acho que até eu fazia, que não vai acordar não, essa turbulência da Gol, e ele aí, dormindo. E ele olha e diz assim: homens de pouca fé, eu disse que chegaríamos à margem do rio. Deus disse que chegaríamos a Canaã. Ele disse que um talento viraria mais talentos. Mas o medo, a angústia, as desculpas nos paralisam. As comparações nos angustiam. É preciso ir mais. É preciso finalmente, para chegar a essa terra prometida, não ser mais nem escravo do Faraó, muito menos escravo do medo. Aliás, um ditador muito pior do que o Faraó. Porque enquanto o Faraó representa uma ditadura que vem de fora, o medo representa uma ditadura que vem de dentro. E vencer a si mesmo, no que chamamos de reforma íntima, tirando essas angústias que nos paralisam, é a condição sem a qual nós não chegaremos a nenhuma das Canaãs que nós tanto queremos e que desde o início Deus já nos prometeu. Mas espera que a gente suporte e que a gente vença as intempéries da caminhada. Que as desculpas não nos paralisem. Que as comparações não nos façam se sentir menor. Muitas vezes
nós começamos a imaginar que quando a gente fala disso, a gente está falando da ideia de narcisismo. De que uma pessoa que começa a não ter medo, ela começa a se achar e ela se torna narcisista. Na verdade, o narcisismo não tem a ver com alguém que tem um ego inflado. Narcisista é alguém que foi humilhado. Ninguém colabora com ninguém ao apresentar as deficiências, as incompetências, as incongruências, que no fundo a gente conhece. Nós colaboramos quando, apesar disso, nós mostramos as capacidades, as competências, os pontos de luz, para que aquela pessoa que naquele momento está tão cega de si mesma, é tão incapaz de ver o próprio talento, tenha de alguém mais lúcido, naquele momento, a capacidade de dizer. Tem dia que a gente, que liga para alguém que a gente ama, se sentindo terrivelmente mal, se sentindo completamente incapaz, para ouvir daquela pessoa o que um dia a gente disse para ela. Tenha calma, você vai conseguir, isso passa. Você sabe que sim, não se paralise, não tema. E finalmente, uma frase assim que a gente escuta, mas não faz. Entrega a Deus. Tem noção do que é entrega a Deus? É quando seus amigos não são suficientes para lhe ajudar, suas competências não são suficientes para lhe ajudar. É quando você entende, é preciso um gesto de profunda humildade para entregar a Deus. Mas aí a gente sabe que tem gente que tem complexo de Gabriela, né? E fica um discurso de imobilidade. Eu até peguei um trecho da poesia porque eu achei interessante aqui. Vou ver se eu acho aqui. Porque a música é muito sintomática. Ela diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. Eu sou assim, Gabriela. Então você chega para a pessoa, no atendimento fraterno, ela vem com a queixa normal, as angústias, é normal, e você começa a apontar soluções. Mas eu não posso, mas eu não consigo, mas é o meu jeito. Ah, mas sabe por que meu marido reclama? Porque eu sou uma pessoa que não transmite afeto, porque eu fui criada numa família sem afeto. Como é que eu vou ser afetuosa se eu não tiver afeto? Então você quer acabar o casamento? Não, então seja afetuoso. Aí vem o discurso de Gabriela: mas eu sou assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Isso vale para tudo. Você aponta a solução, a pessoa vem com o discurso: não consigo, porque eu sou assim, eu sou sempre assim, e vou morrer assim. Então você não é espírita. Você não acredita na lei do progresso. Você não acredita que a reencarnação tem um objetivo de fazer-nos progredir. Você não acredita que a gente volta aqui pelo imenso amor e misericórdia divino para que a gente dê um passo à frente. E você duvida do poder que Deus tem de transformar a sua existência, se você deixar. Talentos, todos nós temos. É por isso que Platão, ele diz uma coisa fantástica. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro, porque é compreensível. Para ela representa todos os nossos medos. Não ver os pais, não ver as coisas, não saber por onde andar, não saber como ir para o canto seguro da casa, representa o escuro para uma criança, todos os nossos medos e nos sentirmos perdidos. É compreensível isso numa criança. Ele diz que a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O servo infiel teve medo da própria luz, do talento que tinha e que podia multiplicar. Ele se comparou, ele se apequenou, ele se justificou, ele não agiu, ele não trabalhou, ele não avançou, ele não andou de patamar. Ele tinha todo um discurso de autojustificativa para a incompetência e para a imobilidade. O objetivo de Deus, ao tirar temporariamente o talento, era fazer ver que sem aquilo, ele poderia finalmente perceber que ele iria pedir a Deus um talento que fosse, para finalmente agir. Que enquanto ele reclamava do que não tinha, quando faltou ainda mais, ele finalmente pôde perceber que o que ele tinha já era muito. A gente lembra de uma outra parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora, quando aquele que trabalha a 1/10 hora recebe a mesma coisa que o que chegou de 5 da manhã, reclama porque ele chegou de 5 da tarde, de 5 da manhã, diz: eu cheguei de 5 da manhã e ganhou a mesma coisa desse que chegou de 5 da tarde, e ele diz: a quem muito tem, tudo lhe será dado, e a quem pouco tem, mais lhe será tirado. Parece de uma injustiça a toda prova. É daquele que reclama, daquele que se compara,
daquele que não entende que cada um tem um projeto e uma tarefa especial. E quando você observa o seu campo de ação, quando você não olha ao redor para se comparar, para se diminuir, você entende como Deus capacitou, como temos formas de agir. Entende, por exemplo, que muitas vezes ligar para aquela pessoa que é difícil de ouvir, porque é repetitiva, porque é inconveniente, é um gesto de profundo amor e caridade. E aquilo, simplesmente aquilo, vai gerar tanta alegria naquele coração. Que às vezes, jantar com aquele parente que nos solicita uma atenção há muito tempo, vai representar para aquela pessoa uma mudança completa na vida, e é tão pouco, ela apenas quer lhe escutar. Às vezes, apenas a presença silenciosa diante de alguém que está em luto, mas que sabe que você está perto. São tantas as formas de ter talentos, de agir. E sempre que a gente acha que tem que fazer alguma coisa extraordinária, no fundo é uma justificativa para dizer para nós mesmos: eu só tenho um talento, eu escondi. Eu acho que nenhum de nós que eu vi aqui a palavra servo infiel. Dói a ideia de ser infiel, a ideia de não ter compromisso, a ideia de ter cumprido a minha parte, a ideia de ser infiel é muito doloroso. E, sobretudo, ser infiel com Deus. De ter recebido potências para fazer e para acontecer e para agir, mas porque se comparou, porque se apequenou, porque se justificou, não agiu, não colaborou, porque teve medo da própria luz. O discurso de Nelson Mandela, quando ele assumiu finalmente a presidência da África do Sul, depois de décadas de prisão, em que ele ficava num ambiente que era menor do que a própria altura dele, chamou a atenção porque quando ele ganhou a presidência da África do Sul, ele tinha direito, e todo presidente da África do Sul tem o direito de, no jantar de gala, colocar do lado direito e do lado esquerdo pessoas destacadas que ele queira realçar naquele jantar. E ele levou os 2 carcereiros dele para ficar do lado e do outro, que passaram a vida cuidando da prisão dele, mantendo ele sob cárcere. E perguntaram qual era o objetivo dele, se era querer humilhá-los. Ele disse: não, é porque eu queria que eles me vissem como um ser humano. E no discurso de posse, no estado de Pretória, na África do Sul, ele disse: o nosso maior medo não é de sermos pequenos, o nosso maior medo é de sermos grandes. Que contribuição nós podemos dar ao mundo com as nossas fraquezas? Nós temos que contribuir com a nossa própria luz. E quando nós mostramos que a nossa própria luz pode brilhar, nós influenciamos, nós incentivamos o outro a brilhar a própria luz. Jesus já enxergava isso em todos nós, que tínhamos um potencial de luz, que éramos o sal da terra, que éramos a luz do mundo. Ele enxerga uma potência impressionante em nós, mas a gente se sabota, a gente se apequena, a gente se acha incapaz. No mundo como o de hoje, em que a angústia, os desequilíbrios morais, políticos, econômicos, as calamidades de saúde, as transições de todas as ordens, mostrando um ambiente de profunda ebulição, nos conclama a não sermos o servo que esconde, que teme, que se fraqueja e que não age e que é omisso. Nós somos convidados, como trabalhadores da última hora, para finalmente, nesta existência, agir. Não ocupando o lugar do outro, ocupando o seu lugar no mundo. Deus não nos deu apenas uma identidade genética única, um polegar que tem uma imagem única, uma íris que tem uma imagem única. Ele nos deu uma personalidade única, para que de uma forma única possamos impressionar os que nos cercam com os nossos valores. Se Deus quiséssemos que todos fôssemos iguais, teríamos um mundo robotizado e tedioso. A diversidade que nos compõe para Deus é um grande jardim florido. Por mais bonito que seja um ramalhete de rosas, ele termina sendo tedioso quando comparamos a um campo florido com todos os tons que a natureza pode dar. Cada um de nós tem um tom.
Abrir mão do tom que tem para tentar ter o dom ou o dom do outro é uma missão para consigo mesmo. É não enxergar em si mesmo o potencial que Deus deu, esconder o talento e se omitir. E não é o que nenhum de nós quer. O que nós queremos é manifestar o nosso melhor. O que nós queremos é não ter medo. O que nós queremos é fazer expandir através de nós, numa relação especular, Deus como um sol, e nosso espelho embaçado, mais trabalhado, mais polido, mais limpo, dia a dia, possa cada vez mais refletir esse Deus em tons cada vez mais fortes, para ofuscar? Não, ninguém. Para iluminar a nós e aos demais. Muita paz, irmão.